Olá, meu irmão, minha irmã. Chegamos na sexta-feira, dia 29, e vamos fazer o nosso resumo da semana do Guia de Estudo da Bíblia, a lição da Escola Sabatina, que é um guia prático para a gente aprender sobre a Palavra de Deus. Julho, agosto e setembro, esse trimestre a gente está estudando o livro de Êxodo e já está no finzinho, lição 9 a gente vai encerrar hoje. Se você não acompanhou o estudo, cada dia foi um aprendizado incrível, detalhado, desde o sábado passado. Tá o link aqui no card, na descrição, nos comentários. Se você quiser pegar cada tema para estudar com profundidade, tá aqui, dá uma visitada aí. Se não teve tempo, é uma oportunidade que você tem em pegar essa recapitulação aqui do resumo da semana. Então fica comigo até o final, porque vale a pena. Tem um estudo adicional, mais coisas interessantes que professores ao redor do Brasil mostraram pra gente. Então, como sempre eu digo, vai valer a pena demais, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha aqui com vocês, como sempre eu faço. Hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto, tá? A gente está estudando essa semana, nós vimos aqui vivendo a lei de Deus na prática, no nosso dia a dia. A gente viu as leis morais, as 10 promessas, né? Os preceitos que Deus estabeleceu para que a gente viva uma vida de plenitude nele e leis complementares para, na vida prática, a gente inculcar a maneira correta de viver para que essas promessas sejam desenvolvidas em nós, né? Então, o resumo da semana, a gente viu aqui o nosso verso para memorizar, o verso áureo, né? Foi Êxodo capítulo 20, verso 22 e 23. E todo o estudo foi baseando-se em cima desse contexto aqui, né? Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Então Deus falando, escrevendo com o próprio dedo e dizendo aqui a imagem que a gente viu, né? Os preceitos, o decálogo, para que o povo ficasse coberto na lei, ficasse protegido. A ideia da lei é proteger, é criar, restaurar a imagem de Deus que tinha sido perdida. O povo estava em trevas no Egito, a gente viu isso, né? Então, o professor Gilberto Brasiliano traz um resumo bem interessante aqui do Lição Fácil. Ele coloca aqui, ó, vamos encerrar o estudo da semana e, ao mesmo tempo, avaliar o quanto a lei de Deus tem sua utilidade em nossa vida prática. Diferente de muita gente que fica dizendo que a lei foi abolida, né? A gente estudou isso. Não foi abolida porque ela é eterna, é imutável. E ela representa a lei do universo, do Deus criador de tudo. O objetivo da lei de Deus era tornar o seu povo mais desenvolvido e mais voltado para o lado espiritual. A gente viu que o povo tinha se perdido no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E Deus ali vai, durante o deserto, 40 anos, lapidando, tentando mostrar, tentando restaurar a imagem dele que tinha sido esquecida, né? Logo, dentro do Código da Aliança, do livro da Aliança, das leis complementares que Deus deu ali para as pessoas entenderem, porque muita coisa nas promessas do Decálogo eles não entendiam. Então Deus providenciou uma explanação sobre cada mandamento, cada promessa do Decálogo e a correspondente explicação para a vida diária. Então, como é que a pessoa ia ter que viver respeitando, obedecendo para desenvolver aquela característica do mandamento. Situações como o direito da propriedade, escravidão de hebreus e de estrangeiros e a consequente libertação em condições dadas por Deus. Também o tratamento das lesões corporais por querer ou sem querer foram abordadas de forma bem didática para que todos entendessem. Até o tratamento dos animais de propriedade pessoal ou de pessoas amigas ou inimigas foi mencionado como parte das ações daqueles que respeitavam as ordens divinas. Então é aquela coisa, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, às vezes, leis simples de convivência ali foram dadas para que o povo começasse a se lapidar e obedecesse e sabesse quem era Deus. Mas simples, mas com um fundo moral, com um ensinamento que levaria a desenvolver aquele amor a Deus e o amor ao próximo, que são as duas leis que resumem todo o decálogo, né? Então, essa sabedoria divina, pedagogicamente correto ali, para que o povo internalizasse tudo, né? Aqui a gente viu durante toda a semana, o sábado a gente vai fazer uma introdução, a recapitulação aqui, pegando alguns resumos do Tá na Lição, que é um perfil que tem no Telegram, no Instagram, e também o Infolição. Eu sempre gosto de fazer esses resumos aqui, pegando, né, materiais de outras pessoas. Esse aqui é do professor Cláudio Rui, do Adventistas Amazonas, Descomplicando a Lição. E ele resumiu bem. No sábado a gente vai fazer uma introdução e ele coloca aqui, ó, os temas que a gente destrinchou essa semana. Domingo a gente falou do Código da Aliança, essas leis complementares, né? E segunda, mais lei. Leis ali, práticas para o dia a dia. E aqui a ideia era revelar diretamente que Deus, que está no alto, comanda tudo, é dominador de tudo. Revelação direta do alto. Deus dando, falando com sua voz, com seu dedo, para Moisés, né? E Moisés repassou para o povo.
Na terça-feira a gente viu o plano original de Deus, a proibição prática da idolatria externa, o que Deus quer desenvolver e tirar de ruim da gente. Na quarta e na quinta a gente viu a aplicação holística de uma forma geral, ampla, para todas as áreas da vida, né? Como a gente viver a lei sem artifícios, sem mirabolância, sem invenções como os fariseus, os líderes religiosos fizeram ali, distorcendo, até entendendo errado, né? Então, isso aqui a gente estudou durante essa semana. No livro de Ellen White, Maior Discurso de Cristo, na página 50, tem um resumo muito bom que a gente viu também durante essa semana. Ela colocou aqui, ó, visto a lei do Senhor ser perfeita e, portanto, imutável, é impossível aos homens pecadores satisfazer por si mesmo a norma de sua exigência. Então, é por isso que a gente precisa de alguém para nos ajudar. E esse alguém é Cristo, é Jesus, o Salvador. Não é porque nos parece impossível de fazer por nós mesmos que essa lei deixa de ser necessária, que ela não é para ser seguida. Pelo contrário, ela mostra a necessidade de Cristo para a gente poder cumprir essas orientações e desenvolver em nós as 10 promessas dadas por Deus. Então, a profeta do Senhor deixa muito claro, né? Ellen White, o profeta, como sempre eu digo, uma das 10 personalidades mais importantes do mundo, nos Estados Unidos, inclusive, e ela fala, ela adverte, ela corrige, ela traz as pessoas que estão se desviando para o caminho correto da verdade, da Bíblia. Foi isso que Jesus fez e os outros profetas fizeram. Então, muita gente distorce porque quer ficar cego, não quer receber a repreensão, a correção e a informação correta. E a gente está aqui para levar esse conhecimento para as pessoas, né? E aí cabe a cada um usar o seu livre arbítrio, pedir ao Espírito Santo que ilumine, porque cada um vai ser julgado conforme a luz que cada um recebeu, né? E Ellen White fala aqui, ó, foi por isso que Jesus veio como nosso Redentor. Era a sua missão, mediante tornar os homens participantes da natureza divina, pô-los em harmonia com os princípios da lei celestial. Mostrar, ó, vocês estão errados, esse é o caminho, essa é a essência, vocês distorceram tudo, vocês não entenderam nada, é isso aqui que é para fazer. Então foi isso que Jesus veio fazer. Quando ele fala nova, não é nova de mudar, é nova de dar um sentido correto, porque o povo tinha se afastado, de substituir o que o povo tinha distorcido pelo correto. Então, quando abandonamos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador, a lei é exaltada. Pergunta o apóstolo Paulo, a gente viu isso, né? Anulamos, pois, a lei pela fé, pela salvação pela fé, pela graça? O próprio apóstolo Paulo fala de maneira nenhuma, ou seja, não. Até Jesus falou, eu não vi abolir, eu não vi revogar, eu vi cumprir. E aí o apóstolo Paulo fala, antes estabelecemos a lei. Ou seja, a gente mostra a lei no nosso exemplo prático. O exemplo arrasta, então a gente estabelece a lei quando a gente vive a lei sendo exemplo, sendo luz para os outros. Romanos capítulo 3, verso 31, a gente encontra isso, tá bom? Então aqui, o professor Cláudio Rui, ele traz algumas curiosidades, né? Para a gente contextualizar tudo que a gente estudou durante essa semana. A revelação direta do alto, ele coloca aqui, ó, o ser humano foi criado para refletir o caráter de Deus. Você precisa entender isso, né? Resumido, porque era um outro tema de lição. O mundo era perfeito, Lúcifer tinha um dos maiores cargos no céu, era Deus Pai, Filho, Espírito Santo e Lúcifer. Só que, por um mistério, a iniquidade começou a crescer no coração dele, a cobiça, o orgulho, ele queria ser Deus, né? Ele queria criar o planeta Terra, o ser humano, e ele não foi criado para isso. Então ele se rebela no céu, e o grande conflito cósmico começa, ele leva um terço dos anjos, ele questiona Deus, ele diz que Deus não é justo, não é amor, ele questiona o caráter de Deus, e leva um terço dos anjos com ele. E aí começa toda o plano de salvação divina para mostrar ao universo que o diabo é que é o errado e que ele é amor, ele é eterno, ele é justiça, ele é santidade e ele é verdade, que o diabo é o pai da mentira. Então Deus cria o ser humano com um propósito, para mostrar ao universo quem é o errado, né? Então Deus cria o ser humano, o planeta Terra, a imagem e semelhança de Deus, dá o livre-arbítrio e fala que o homem era para viver, para refletir a glória e o caráter de Deus, que ele é amor, justiça, verdade e santidade. Tanto é que a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a honra e glória de Deus. Então a gente foi criado para glorificar Deus e mostrar ao universo que o diabo estava errado. Só que Adão e Eva, infelizmente, caíram no engano de Satanás e pecaram, desobedeceram, desonraram a Deus. Só que Deus, já sabendo disso, né? Ele é onisciente, ele criou o plano da salvação. E esse plano é justamente o que a gente está estudando aqui, que foi simbolizado na toda a trajetória, a miniatura do povo de Israel ali no Egito. Moisés como libertador, Jesus foi o nosso libertador do pecado. Então o Velho Testamento todo fala desse evangelho, o evangelho segundo Moisés. Moisés ali com o povo de Israel, mostrando o que seria feito depois no Novo Testamento com Cristo. Era a sombra trazendo a realidade, o tipo trazendo o antítipo. Então Deus criou esse plano todo, Jesus se deu antes do mundo ser criado, sabia que o homem ia usar o livre-arbítrio de forma errada, e aí ele manda Jesus para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, para mostrar que a lei deve ser cumprida e tem como ser cumprida se a pessoa estiver conectada com ele.
aceitando ele e não por mérito próprio, por esforço próprio, como Satanás chegou para Adão e Eva e falou, não, você vai ficar igual a Deus, coma aqui, né? Enquanto Deus tinha falado, não coma senão você vai morrer. E aí começa essa trajetória que desde então o ser humano tem se distanciado de Deus. Então é isso que o professor traz aqui, ó. O homem foi criado para refletir o caráter de Deus. E esse caráter se expressa por meio da lei, da obediência ao que Deus pede. Então é impossível dizer que a lei foi abolida, porque vai contra tudo que a Bíblia ensina, tudo que Deus é. A imagem de Deus não é apenas aparência, mas natureza moral, racional, espiritual e relacional. Deus não nos criou para sermos independentes dele. A gente é uma criatura, a gente depende do nosso Criador, mas ele não obriga, ele não manipula, ele não quer marionete, ele quer que você aceite essa submissão por amor, de livre e espontânea vontade, por reconhecimento. Então não é para ser escravo, é para viver em harmonia com os princípios divinos que dão vida plena e eterna. Quando Deus fala ali, não coma desse fruto porque senão você vai conhecer o bem e o mal, Deus estava dizendo, não toque aqui senão você vai conhecer o mal, o pecado, eu quero te proteger. Igual um pai quando chega para o filho e fala, não bote o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Né? Então Deus queria proteger, mas ele não obriga. Igual a gente faz com nossos filhos, às vezes só aprende pela dor, né? Quebrando a cara. E aí, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele traz sempre trazendo uma cura, um remédio, um plano para resgatar a gente, né? Então, guardar a lei, portanto, não é uma imposição, mas uma expressão de identidade original do ser humano. Então, se você quer ser a criatura que Deus criou você para ser, você precisa ser obediente a ele. Está debaixo da lei, das ordenanças, do manual dele. E ele não obriga, ele está à porta e bate. Você que tem que abrir e aceitar. Se você não quiser, paciência. Mas aí vai ter a condenação. Porque o salário do pecado, o pecado é a transgressão da lei. Isso é o pecado. Então como é que não tem lei? Se não tem lei, não tem pecado. Então veja como a narrativa diabólica é dizer que não tem pecado. Mas tem sim. E o salário do pecado é a morte. Quem decidir viver separado de Deus, afastado de Deus, em pecado, no pecado, vai colher a morte e a condenação. E aqui o professor mostra isso, a lógica casual da criação, a imagem e obediência. Na etapa da criação, fomos criados por Deus. Essa foi a descrição, lá em Gênesis. E a implicação, ele é o nosso referencial, ele é o nosso exemplo. A gente foi criado em imagem e semelhança dele, então a gente tem que refletir o caráter dele, obedecer a lei dele, para vivermos uma vida em abundância. Igual um criador que cria um carro, o carro é a gasolina, e no manual vem dizendo para você botar gasolina, dizer como você tem que usar o carro, e esse aí você pega e bota água, bota álcool, bota diesel. Então, não vai funcionar, o carro vai quebrar, tá? Então é isso que aconteceu com o ser humano. A segunda coisa aqui na etapa da imagem, carregamos a sua natureza moral. Deus criou a gente para isso, só que o pecado entrou e a natureza ficou pecaminosa. A glória de Deus foi destituída da gente e Jesus vem para restabelecer isso. A implicação dessa natureza moral, devemos refletir o caráter de Deus. Olha a reflexão aqui, a etapa de reflexão, a descrição, Deus é santo, justo, amoroso, ele é verdade, né? A implicação, logo, a gente deve agir com santidade, justiça e amor para estar nele, né? E por último aqui a etapa da lei. A lei expressa esse caráter de Deus. E a implicação é, logo, a gente guardar a lei, é dar um sinal, é reconhecer, é viver como imagem de Deus, como a gente foi criado para ser, né? Se fomos criados para refletir Deus, então guardar a lei é a consequência natural, é o modo como se vive a imagem de Deus. Então já é consagrado, já é batido o martelo que o ser humano tem carência de adorar algo, alguma coisa, de servir, tá? De obedecer a alguma coisa, de viver em comunidade. E isso é um desejo que Deus nos criou já com isso, de ter carência de adorar. Só que isso aí foi para adorar ele e não outras coisas. E aí tem gente que distorce isso, porque entre idolatria adora outras coisas, outros deuses, outras pessoas, coisas. Foi o que aconteceu ali. E aí o diabo sai vitorioso, né? Quando o que você foi criado para ser e fazer é desvirtuado, é desviado para outra coisa. Né? Então toda a lição fala disso. Aqui a revelação direta do alto, o pecado deformou a natureza humana. Então quando o diabo vem e leva Adão e Eva a pecar, isso gerou uma inclinação natural para a autossuficiência, rebelião e egoísmo, que são contrários à lei do amor. Jeremias 17, no verso 9, fala isso. Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 12, fala isso também. Então, o apóstolo Paulo descreve isso claramente. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos, capítulo 8, no verso 7. Então, a gente vê isso, que até na igreja, 35 mil denominações, as pessoas querem adaptar Deus e a Bíblia à sua conveniência, ao seu modo, ao seu achismo, às suas crenças, às suas convicções, a sua lógica, né? Então, buscando autossuficiência, egoísmo, né? Distorce, inventa desculpa para não cumprir o que está claro ali na Bíblia.
O ser humano, e aí essa é a consequência desse segundo ponto aqui, ó, o ser humano está espiritualmente incapacitado. Enfraquecidos pelo pecado, não temos em nós mesmos força moral ou espiritual para cumprir plenamente a vontade de Deus. Isso está em João, capítulo 15, no verso 5. Perceba que é só Bíblia, né? Mas o que é que acontece? É por isso que a gente não vai obedecer? É por isso que a gente vai chutar o pau da barraca? Não. A gente tem que se apegar a Deus e pedir a Ele que Ele desenvolva em nós essa necessidade, essa força, né? Essa obediência. E é isso que Deus vai levar em conta, a vontade, o desejo. Paulo reconhece essa incapacidade em Romanos, capítulo 7, verso 18 e 19. E ele fala aqui, ó, o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, às vezes a gente sabe o que é certo, quer o que é certo. É isso que Paulo está falando aqui, mas na hora a gente faz o errado. Imagine. Então, às vezes a gente sabe, está ali, se batizou, aceitou Jesus, sabe os 10 mandamentos, sabe o que tem que fazer, e às vezes a gente aí se deixa levar pela natureza pecaminosa, pela tentação, e a gente aí pensa uma coisa errada, faz uma coisa errada, e a gente cai, a gente peca. Mas aí a gente se confessa, pede perdão a Deus e diz que quer viver uma vida de santidade e Ele perdoa. Ele nos dá força, nos levanta dessa queda, e a jornada do cristão é assim. É igual a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? A gente vê a Bíblia toda, diversas pessoas, a maioria caiu, pecou, desobedeceu, mas no coração o intuito era ser obediente. Aí ele se arrepende, confessa quando erra. Então a gente viu isso com Davi, com Abraão, com o próprio Moisés, né? Achando que não era digno e questionando e perguntando quem é Deus, quem sou eu, e eu não sei falar, e Deus falando, vá que eu vou te ajudar, e ele não, duvidando, pouca fé. Então é a natureza pecaminosa, mas a misericórdia e a graça de Deus é sempre maior do que o pecado, do que a nossa natureza caída, né? Graças a Deus por isso. Faz parte do cristão, não se torture. Se você sabe o que é bom, se você quer o bem, o querer o bem está em você, mas você não consegue efetuar. Peça a Deus, né? E ele coloca aqui, ó, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, às vezes é o que a gente acontece. O apóstolo Paulo falou isso. Então, quem sou eu e você para ficar achando que a gente não é digno da graça, da salvação? A gente tem que buscar seguir a Jesus, né? Obedecer, mesmo parecendo impossível. E aí entra a questão da lei. A lei é o espelho. A gente viu isso, né? É a lei que vai mostrar se a gente está conseguindo ou não, se a gente está no caminho ou não. Ela não salva, mas ela mostra a quem aceitou a salvação o caminho que a pessoa deve trilhar, né? Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a lei, a Torá, né, que é os primeiros 5, os Pentateucos ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o conjunto dos mandamentos, estatutos e princípios fundamentais que expressam a vontade de Deus. Principalmente os 10 mandamentos como núcleo moral, é a base de tudo, porque revela o amor. O maior de todos é o amor, porque os 4 primeiros a gente viu que é amar a Deus e os outros 6, amar ao próximo, né? E aí vem esses preceitos, essas promessas e as instruções também, as leis adicionais. São instruções detalhadas, orientações específicas ou aplicações práticas para o dia a dia que decorrem da lei. Que a ideia é levar até a obediência total, a receber aquelas promessas que Deus proferiu ali no Monte Sinai. São o modo como os princípios da lei se manifestam em situações concretas. Esses são os preceitos, né? Olha aqui, ó. A aplicação espiritual de tudo isso. Os preceitos ajudam a internalizar a lei e aplicá-la ao cotidiano. Por isso que tem ali aquelas regrinhas, leis de saúde, leis civis, leis de relacionamento, leis criminais. Sem os preceitos, a lei pode parecer genérica e abstrata. Deus educa seu povo com instruções práticas que formam uma consciência moral sensível e madura. Hebreus capítulo 5, verso 14, fala isso. Muita gente aí distorce, né? Não entende, quando tira o texto do contexto, acha que Deus está se contradizendo, que Deus está mudando a lei. Não é isso. Quando fala de nova, a ideia da pessoa aqui é achar que ficou novo é mudar. A gente vai ter um novo corpo, mas é o mesmo corpo agora diferente, glorificado. Por isso que é o novo, mas é o mesmo que a gente tinha, né? Então, assim, as pessoas distorcem porque acham que o novo é um corpo diferente. A pessoa acha que porque é novo tem que destruir o antigo já não existe mais. Não, isso aí não existe. O novo não quer dizer que o antigo foi abolido, foi destruído. É o antigo melhorado, é um upgrade. Então o professor Rui coloca aqui, o Sermão do Monte pode ser entendido como uma edição, ou melhor, uma revelação profunda e ampliada dos preceitos da lei. As pessoas tinham distorcido tudo, tinham entendido errado, estavam fazendo o que a lei dizia para não fazer e justificando, dizendo que era o que a lei queria. Mentira, errado. Fariseus, escribas, hipócritas. Jesus fala, sepulcros caiados, por fora uma coisa e dentro era outra. Raça de víboras. O próprio Jesus veio para mostrar que eles estavam errados, os líderes religiosos da época. E aí tem gente que fica seguindo influência, YouTube. Mas é um teólogo, PhD, não sei das quantas e tal.
parecendo que isso aí quer dizer alguma coisa. As pessoas mais sábias da época de Jesus foram quem crucificaram Cristo. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, os sacerdotes, sumo sacerdote Caifás e outros. Então, quem tinha mais conhecimento foi quem distorceu, quem negou, quem o orgulho que foi criado e se achou melhor e maior do que Deus. E até hoje, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que veio. Imagine o grau de autossuficiência, de prepotência, de arrogância, de saberem a Bíblia mais do que o próprio verbo, que era Cristo, que veio aqui na terra, se tornou carne e veio dar exemplo. É por isso que Jesus veio mostrar esse distanciamento total, né, da verdade. Jesus toma os mandamentos, a lei moral, e o desdobra em preceitos práticos e espirituais, indo além da letra, da pedra que estava escrita, da Torá, e colocando no coração a essência verdadeira. Por isso que ele fala, vai estar escrita agora no seu coração, eu vim aqui mostrar o amor. A lei na Nova Aliança, escrita agora no coração, não é mais em pedra, e é Nova Aliança por quê? Um modelo novo, ele substituiu aqueles rituais, aquela necessidade das festas de matar cordeiro, de aspergir sangue. Então ele mostra que é uma nova, porque agora ele veio, né? Ele colocou a essência correta, as distorções, os erros ficaram para trás, ele veio restaurar. Por isso que é nova, upgrade. Não tem nada a ver com abolir, né? Porque a gente viu que a lei é eterna. Jesus está preparando o povo para a realidade espiritual da nova aliança prometida em Jeremias 31, verso 33. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Por quê? Porque o povo tinha distorcido, era um sepulcro caiado. A lei parecia que era só uma capa por fora, externa. Mas dentro estavam vazios. E aí Deus fala, não, vou colocar no coração, lá dentro, para você entender a essência. É isso que está dizendo aqui. Mas a lei é a mesma lei, a mesma aliança. É Deus querendo ser o nosso Deus e pedindo para a gente aceitar de livre e espontânea vontade que Ele seja o nosso Deus, aceitando isso. Essa é a aliança. Deus faz a parte dele e Ele só pede a nossa obediência. O reconhecimento nosso. Usar o nosso livre-arbítrio de forma correta. E é isso que Ele quer. Esse é o pacto. Essa é a aliança única. E Ele, ao longo da história, vem mostrando várias formas do ser humano entender isso. E o ser humano sempre erra, sempre cai, sempre peca, sempre quebra o pacto, né? No sermão, ele mostra como essa lei atua de dentro para fora. Não basta evitar o homicídio, é preciso arrancar a raiz da ira. Então ele fala antes, olha, para você não matar, você precisa lá dentro tirar o seu ódio, tirar a raiva da pessoa. Ame ao seu próximo. Amar o amigo é fácil, ame o inimigo, quem te fez o mal. Então a gente viu isso aqui na lei do olho por olho, a gente vai recapitular aqui, né? Então não basta não adulterar, você não fazer o ato ali. É preciso purificar o olhar, só em pensar você já está adulterando. Então ele está dizendo aqui a essência. Não adianta você não fazer uma coisa, mas a mente está só pensando naquilo. Então Deus aqui não está mudando nada, Ele só está dizendo que o entendimento ali estava errado. Eles estavam olhando só a capa, o exterior, e estavam errando no seu interior. Não basta amar os bons, é preciso amar como Deus ama todos, sem distinção, sem fazer acepção de pessoas, né? Então é isso que Deus está falando aqui. Coisa simples, né? Que as pessoas estavam ali como hipócritas. Por isso que Jesus fala, Jesus não está criando uma nova lei, mas restaurando o entendimento correto da lei eterna, que é o que rege o mundo, o universo. Entende a diferença? Então, quando a pessoa fala nova lei, é a mesma lei, só que Jesus trazendo para a essência correta, para o entendimento correto, porque o povo distorceu. A gente vê isso no sábado, né? O sábado está lá, lei eterna, o dia separado, abençoado por Deus, para se relacionar intimamente, exclusivamente, dedicado, várias festas, vários símbolos para mostrar isso. E aí o ser humano vem e muda, diz que não precisa de dia nenhum. Tem uns que acreditam que qualquer dia é dia, mesmo Deus tendo separado um dia para se relacionar diretamente com Ele. Tem outros que mudaram para o domingo, o dia pagão, dia do sol, Sunday. E aí vão distorcendo, vão mudando. E, porque Jesus ressuscitou, a Bíblia não tem um verso que diz isso, que porque Jesus ressuscitou, o dia agora abençoado, santificado, é o domingo. Então o ser humano tem essa triste capacidade de distorcer a lei, desobedecer, autossuficiência, querer inventar coisa como os fariseus fizeram. Os líderes religiosos fizeram isso e estão fazendo até hoje. E Jesus veio para mostrar o contrário, né? Os preceitos do Sermão da Montanha moldam a mente e o caráter segundo o padrão divino, preparando os súditos do reino de Deus. Os remanescentes, né? Aí no sábado a gente viu essa abertura total aqui, vivendo a lei. A lei de Deus revela o seu caráter e são uma demonstração de bondade, amor, valores, retidão e proteção, né? Elias Duarte, que fez esse desenho aqui, o resumo do Infolição, né? Muito bacana. E aqui a gente viu o resumo do Tá na Lição no Instagram, ele coloca, a lei de Deus revela quem ele é, ou seja, sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições contra o mal, ou seja, é proteger a gente.
Assim como a lei é santa e justa, Deus também o é. Então me diga aí, como que isso pode ser abolido? Como que isso não é para ser seguido? Como que essas promessas não devem ser alcançadas, buscadas por nós? Então não tem como, é a pessoa não entender a Bíblia. É deixar o diabo distorcer a verdade, né? E aqui a gente vê um quadro com os 10 mandamentos, as 10 promessas, que a gente estudou isso na lição passada. Né? Tá aqui no card. Não é ordem, faça isso, não faça. Aqui Deus está dizendo que quando você o aceita de coração e reconhece Ele como seu Criador, você obedece. E quando você obedece, vive como Ele pede, você desenvolve essas habilidades. Você não vai ter outros deuses na sua vida. E aqui é o preceito, ninguém pode servir a dois senhores. E o comentário, você vai demonstrar lealdade absoluta, não ao dinheiro, nem a pessoas, nem a coisas, nem a status ou preocupações. É isso que você desenvolve quando você aceita isso. Quando você estiver conectado com Deus, aceitá-lo verdadeiramente na sua vida, você não vai fazer imagem para adorar. E aí Jesus fala, ó, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Né? Então, a adoração é a Deus. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem gente que fica buscando Maria, José, santo isso, santo aquilo, irmã não sei quem. Então fica buscando pessoas, tirando o intermediador, que é Cristo, da vida. Então as pessoas ficam descumprindo uma coisa e ainda sem perceber. Né? Então, a adoração verdadeira e íntima ao Deus, invisível em espírito, é a Deus e a Jesus. Olha aqui, ó, quando você está conectado com Deus, você não vai tomar o nome dele em vão. Você não vai jurar de forma alguma por besteira. Vai ter integridade de palavra, sem invocar Deus levianamente. Olha o sábado, você conectado com Deus, você vai guardar o sábado, que é o dia que ele criou, para se relacionar exclusivamente com você. Você vai lembrar do sábado. E aqui você vai cumprir esse preceito aqui, ó, do Sermão do Monte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então no sábado, você tem 6 dias. No sábado, pare tudo, foque em Deus. Foque em ajudar o próximo. E aí você demonstra que você está buscando a Deus em primeiro lugar. Um dia separado para ele, só que as pessoas não estão fazendo isso. Querem os 7 dias para elas fazerem o que elas quiserem, do jeito que elas acham. Aqui, quando você desenvolve essa promessa, você mostra que está dando prioridade a Deus e ao descanso espiritual, e não ao materialismo, a fazer a própria conveniência, fazer suas próprias diversões, seus entretenimentos, fazer o que você quer, cuidar do seu carro, da sua casa, das suas coisas, fazer compra. É o que todo mundo faz hoje, né? No sábado. Enfim, buscando coisas materiais. Mesmo a gente vendo ali no deserto, o maná não caía no sábado, o alimento não ficava ruim da sexta para o sábado, e Deus mantinha, cuidava de tudo, dando exemplo que ele no sábado é que deve ser o foco, né? Então, claro ensinamento. Honrar teu pai e tua mãe, a gente viu aqui, bem-aventurados pacificadores. Então, relações de honra, reconciliação, respeito mútuo no lar e na sociedade. A gente viu aqui no não matarás, o preceito, todo aquele que se ira já está sujeito ao juízo. O preceito vai além do ato, atinge sentimento interior de ódio. A gente viu aqui o não adulterarás, falando o que Jesus disse, né? Aquele que olhar, que pensar já está impuro, já cometeu. A pureza começa no olhar, no pensamento, na intenção do coração. Não furtarás, e aí vem o preceito, onde estiver o seu tesouro, ali estará teu coração. A cobiça, né? Tudo aqui tem a ver com a cobiça, no seu âmago da coisa. O desapego do material, generosidade e justiça com os bens é o que quer desenvolver na gente. 9, não dirás falso testemunho, a mentira, o engano. E aqui o preceito é, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então o Novo Testamento sempre trazendo princípios claros do dia a dia para a gente desenvolver as promessas do decálogo lá do Velho Testamento. Olha aqui o comentário, a verdade, sinceridade e transparência em toda a comunicação é o alvo. E por fim, não cobiçarás, que está lá atrás. No Novo, Jesus fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Querendo sempre algo a mais, esquece do que já tem, de ser grato. E o comentário, coração livre de cobiça, contente com a provisão de Deus, que Deus já deu, que Deus já dá. Esse é o contexto. Por isso que os preceitos vieram ali, o código da aliança, né? Então no domingo a gente viu aqui esse código. Além dos 10 mandamentos, Deus deu ao povo leis adicionais, chamadas de código da aliança, ou livro da aliança, né? Êxodo 21, falando disso, que valoriza a dignidade e os limites na servidão. Né? Eram escravos, mas eram escravos protegidos, que tinham comida, bebida, não podiam ser violados, né? Violentados. Diferente da crueldade da escravidão que a gente viu o ser humano fazendo e até hoje tem. A proteção da vida humana, respeito aos pais, valor da integridade física e responsabilidade por negligência. Tá? Então tem aqui os textos do que a gente viu durante essa semana. No Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo que, por meio de conexão com ele, poderia ter uma vida santa. Então é só com comunhão, oração,
jejum, vigília, estudo da Bíblia. É assim que a gente vai se conectar e vai desenvolver isso, né? Então Deus cria ali, ficaram quase 11 meses, quase um ano ali, como a gente viu no pé do monte, Deus entregando estatutos, leis, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés escreveu esses livros todos ali para mostrar, reencaminhar o povo para desenvolver os 10 mandamentos, as 10 promessas, né? Porque eles estavam em trevas, saíram do Egito, o Egito não tinha saído deles, e durante essa trajetória toda, descumpriram, desobedeceram, muitos foram mortos, né? Só os filhos e netos que entraram, a maioria que saiu do Egito foi destruído no deserto por conta da incredulidade, da falta de confiança, da idolatria, do apego ao que era carnal e a negligência do que era espiritual. Então é isso que Deus quer nos ensinar com a história ali do Êxodo. Aqui o professor Gilberto Brasiliano, ele coloca aqui, ó, no código da aliança dada por Deus para viabilizar os 10 mandamentos na vida diária, Deus tratou de vários assuntos, como o direito ao patrimônio, as lesões corporais, os acidentes causados ou não, e havia mais algumas coisas que Deus planejara para o povo de Israel, como, por exemplo, o trato com os animais, o que fazer quando algum animal de outra pessoa fosse achado no campo, ou se um animal fosse alugado e morresse na mão da pessoa. Tudo isso, os juízes ajudavam o povo a lidar com as situações. Então veja que eram regras que hoje a gente vê o ser humano nesse caos por falta de regra, né? Na bandeira do Brasil tem ordem e progresso e a gente não está vendo ordem nenhuma, insegurança jurídica absurda, juízes corruptos, não tem mais ninguém temente a Deus para colocar regras e mostrar a convivência ideal, harmônica que a sociedade deve viver. Também havia a questão no trato com as mulheres solteiras, sem humilhação ou rebaixamento pessoal. Tudo para tornar a comunidade de Israel um lugar de paz e segurança para as pessoas. Totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Essa distorção, uns rebaixando, humilhando, até as músicas de funk, essa coisa toda, essa promiscuidade, né? E outros querendo o suprassumo, o empoderamento até acima de Deus, né? Colocar ali uma série de outras coisas. Então a gente vê o desequilíbrio total. Sociedade doente. Por quê? Distante de Deus. Até as festas foi um assunto abordado por Deus quando isso se relacionava com a vida nacional, como, por exemplo, o descanso da terra. No 7º ano, o jubileu, a gente viu isso, né? Representando o sábado ali, mas um símbolo para mostrar o sábado do Senhor, né? No ano sabático, e as festas dos pães ázimos, do Pentecostes, da colheita e outros, né? Tudo para ensinar, revelar Jesus, o plano de salvação, né? Na segunda, a gente viu isso das mais leis, né? Desses códigos que foram dados para os filhos de Israel, tanto as festas quanto os sábados serviam como memoriais de... Aqui tá, o sábado literal do dia que Deus santificou, criou lá no Éden para Adão e Eva. A lei já existia sempre. E depois ele cria festas e tudo porque o povo tinha se esquecido de adorar, de guardar o sábado, até hoje como é. E aí Deus criou festas e mostrou que era um significado de libertação, de que Deus criou o homem para glorificar o nome dele, viver no paraíso, no jardim do Éden, viver em comunhão direta com ele, de provisão, que Deus cuida da gente, e de promessa, que ele vai deixar de novo a gente ser o que fomos criados para ser lá no Éden. O sábado lembra isso, o memorial da criação, de quem nos criou, de quem nós somos, a nossa identidade. As festas eram para lembrar isso. Jesus vem, cumpre, era de costume ir às sinagogas aos sábados com seus discípulos. Ele cumpriu, fez o bem, curou, deu libertação, provisão e promessas no sábado. Foi isso que Jesus fez na trajetória dele toda aqui. Se a gente pegar, e muita gente não entende, fala, transgrediu. Não, ele deu libertação, provisão, quando ele alimentou os discípulos com fome ali, e a promessa de que um dia ele vai voltar para nos levar. Então, tudo que Jesus fez foi libertar, dar amor, prover e trazer promessas divinas para o povo. Esse é o mandamento que a gente tem que fazer no sábado, dedicar exclusivamente para isso. Salvar as pessoas, ajudar pessoas dando providências em várias coisas, precisar de recursos, de alimento, de tudo, e levar a promessa, a esperança, né? Então, Jesus só cumpriu, não veio abolir nada. O professor Cláudio Rui coloca aqui, né, a proibição prática da idolatria externa, ou seja, a gente viu claramente que Deus quer essa exclusividade, né? A sequência das principais festas bíblicas foi intencionalmente ordenada por Deus como um sistema pedagógico e experiencial para ensinar e praticar os 2 grandes princípios da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a base dos mandamentos é o amor. Aqui muita gente pega e distorce. Não, os 10 mandamentos foi abolido. O que importa agora é amar Deus e o próximo. Ele não entende. O mandamento continua. Está dizendo só que o princípio, a base, o fundamento dos 10 mandamentos é o amor. É a lei, é o tema e ali os códigos sendo destrinchados. Eles levam a amar. Porque o amor é um dom que vem de Deus. A fé é um dom que vem de Deus. Então, a gente por nós mesmos, a gente não consegue nada. Então é Deus que tem que dar isso. É o Espírito Santo, né?
Então a gente vê que o ser humano, a gente chegou a estudar isso aqui, né? A infantilidade, a imaturidade espiritual era criança. Então Deus precisou usar símbolos, festas, rituais para a pessoa reaprender tudo quem ele era, quem o povo era e como deveria viver. Então hoje a gente está com tudo isso, era para estar mais maduro, mas infelizmente tem muita gente que está igual a criancinha, pega e distorce, tá? Mesmo dando uma papinha, não consegue, se engasga, né? E aí precisa de Deus para mostrar a verdade, né? Deuteronômio 6, verso 5, Levítico 19, verso 18. Então a gente vê um pouco disso, dessa referência de Jesus reafirmando também em Mateus capítulo 22, no verso 37 ao 40. Essas festas não eram apenas celebrações religiosas, mas mecanismos divinos, pedagógicos, didáticos para moldar o caráter do povo e restaurar a imagem de Deus neles. Por quê? Estavam em trevas, Egito dentro do coração, idolatria, paganismo, ingratidão. Então Deus precisava restaurar isso. Por isso que criou sistemas que quando Jesus vem, Jesus acaba com isso tudo porque ele fala, agora se cumpriu tudo em mim, eu estou aqui. E ele ensina diretamente. Não precisa mais de símbolo, uma vez que o próprio Deus estava aqui entre nós, andando entre a gente. Então ele fala aqui ó, da Páscoa e dos pães asmos, as primícias no primeiro mês de Abib, libertação, consagração e gratidão a Deus. O princípio, amar a Deus. A festa do Pentecostes, né? A festa das semanas, no terceiro mês de Sivan. A ênfase espiritual da colheita, do derramamento do Espírito, né? Da partilha. Isso aqui representava o quê? Amor ao próximo. E aqui, a festa das trombetas, dia da expiação, tabernáculo, o plano da salvação como um todo. O sétimo mês, Etanim, representava o quê? O que todo mundo vai receber. Todos nós vamos ser colocados diante do tribunal. Vai ter um juízo. E aí, a gente precisa entender a necessidade do arrependimento, da restauração e da comunhão eterna. Porque uns vão receber a recompensa, a vida eterna, e outros vão ser condenados pelas suas obras, pelo que fizeram, pensaram e falaram, né? Então, aqui o princípio é tudo, ambos os amores. Aqui é para demonstrar que você ama a Deus e ao próximo. Então perceba como as festas estavam intimamente ligadas com todo o plano, com todas as orientações, os estatutos, né? Deus desejava que pela celebração dessas festas, o povo aprendesse as grandes lições do amor, da dependência de Deus e da comunhão uns com os outros. O livro de Patriarcas e Profetas, página 541. Ellen White fala isso, né? O professor Cláudio Rui ainda faz uma complementação legal que a lição não abordou, mas eu achei interessante. Ele coloca aqui, ó, no culto cristão, os símbolos dão lugar à experiência espiritual direta. A gente viu aqui a importância da Santa Ceia, do batismo, que Jesus mostrou, né, que seriam os símbolos agora para mostrar conexão e comunhão com Ele. Com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, o crente é chamado a uma maturidade espiritual, que vive os princípios diretamente agora. Como eu disse, não precisa mais dessas sombras, desses símbolos, porque a realidade veio. Isso está em Hebreus, capítulo 10, do verso 1 e verso 2. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, João 4, 24. Então, não precisa mais de símbolo, de sombra, de ritual. Agora é Jesus, é direto com ele. Ele fez essa ponte e deixou só algumas cerimônias, que foi a Santa Ceia, o corpo, o pão, que representava ali o corpo de Cristo, o sangue, o vinho representando o sangue que ele derramou, o batismo representando a morte para o mundo, para a carne, aceitando a morte que Cristo fez por nós e ressurgindo, a ressuscitação para uma nova vida, para ser uma nova criatura. Então, agora eu sou uma nova criatura. Você não sai dali diferente no sentido físico, mas sai com o intuito de viver de forma diferente. Então, se tornar nova criatura é isso, né? Nascer de novo é isso. E aí muita gente não entende, né? A nova aliança. Quer dizer que ser nova criatura, você vai deixar de ser quem você é. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que agindo diferente. A lei é assim. A nova aliança é a mesma aliança, só que com a roupagem diferente. Então é isso que representa o novo aqui na Bíblia, né? E aqui o professor cita, né, duas coisas que a lição não trouxe, mas ele complementa, de manifestação de gratidão, de servidão, de adoração em espírito e em verdade, né, que são dois atos, do dízimo e das ofertas, né? O dízimo representando o reconhecimento, a lealdade, a gente devolve a Deus o que ele nos dá, 10%, né? Representando a soberania, a gratidão e a fidelidade. O princípio do amor a Deus. Então, nesse estabelecimento do dízimo, a gente vê isso, né? Agradecer pela vida, pela provisão, pelo trabalho, pelo recurso, a gente devolve, né? Não é dar. Então, a gente devolve porque Deus é que nos deu primeiro, a gente está só sendo retribuindo uma parte, uma pequena parte, 10%. E a oferta é solidariedade, é missão, é assistência aos necessitados e demonstra, o princípio aqui é amor ao próximo. Então, dízimo você mostra que você é obediente. Você quer ser obediente ou desobediente? Então, o dízimo tem a ver com obediência, com fidelidade. Você quer ser fiel ou infiel a Deus. E a oferta tem a ver com gratidão. Você quer ser grato ou ingrato. Então, são duas coisas diferentes.
Uma mostra amor a Deus e o outro amor ao próximo. Uma mostra fidelidade a Deus, a outra mostra gratidão. Por isso que a gente é orientado a fazer as duas coisas, né? O dízimo, dá o dízimo 10% e um pacto de oferta, você oferta, tá? Você faz aí a sua doação para mostrar o amor ao próximo, né? A sua solidariedade, assistência. Os princípios celebrados nas festas se perpetuam na adoração cristã, mas agora em forma mais pura, mais livre e mais interiorizada. É isso que Jesus veio trazer e fazer. E aqui em Gálatas o apóstolo Paulo fala isso, ó, capítulo 4, verso 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos de Deus. O amadurecimento espiritual implica que, lá no povo de Israel, lá atrás, no deserto, o povo estava imaturo, cego, criança na fé, infantil. Depois de tudo que já aconteceu no mundo cristão, hoje é um povo mais amadurecido. Mas isso não significa que tenha entendido a necessidade de obedecer, né? Porque a gente está vendo aí as falsas doutrinas. O diabo vai estar sempre destruindo, distorcendo, desviando. Não precisamos mais das festas rituais anuais, pois agora a Páscoa se cumpre em Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, deixa isso claro na Bíblia. O Pentecoste se cumpre no derramamento do Espírito. Atos capítulo 2 mostra isso. O tabernáculo, que Deus pediu para fazer um santuário para ele habitar no meio do povo, se cumpre em Cristo, habitando em nós. Ele veio como unigênito do Pai, habitar, Emmanuel, Deus conosco. João 1, verso 14, deixa isso claro. Apocalipse 21, verso 3. Então você percebe que tudo que estava simbolicamente ali no Velho Testamento, Jesus veio cumprir e trazer em realidade na nossa vida no Novo. Então o velho comunica o novo comunica o velho. É novo, é nova aliança porque a forma, a embalagem, o símbolo acaba, muda, Jesus substitui. Mas os princípios celebrados, a lei moral, a essência, o decálogo é o mesmo, não muda, é imutável. Tudo em cada uma dessas festas continuam válidos. As essências, a pedagogia, a mensagem continua a mesma. Só que agora vívidos diariamente no culto, na vida e no coração. Foi isso que Jesus veio fazer, né? O culto cristão perpetua os princípios eternos das festas bíblicas. É isso que a gente faz hoje no culto, na igreja. Dízimos, o templo, né? O santuário ali. O templo, a igreja, a casa de Deus, demonstrando aí o amor, reverência e fidelidade a Deus, as ofertas, que é compaixão, justiça e amor ao próximo. Isso revela a maturidade espiritual. O cristão não precisa mais das festas simbólicas porque vive os princípios em espírito e em verdade, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, a Bíblia. Agora a gente vê que até isso, hoje, a gente vê a teologia da prosperidade, o extorquimento, os corruptos, muita igreja pegando dos fiéis ali, explorando, tirando, roubando e tendo carrões, mansões. Então a gente vê o diabo sempre usando o ser humano para distorcer o que Deus deixou. A gente vê até os templos, as pessoas ali. Por isso que na Bíblia fala que Deus não habita em templos. As pessoas pegam as paredes e acham que Deus está na parede, no objeto, né? Então Deus fala, não, Deus não habita em templos, né? Não adianta você querer venerar um tijolo. Não é isso, né? Era uma simbologia para você entender a necessidade de reverência, de comunhão, porque onde tiver um ou dois reunidos, ali Deus estará. Só que o ser humano distorce e acha que é o templo que é sagrado, que é o instrumento, é a água que está em cima da televisão, é o paninho, é não sei o quê. Então, distorce. Olha a idolatria, idolatrando tijolo, parede. Então, infelizmente, a orientação correta existe, mas o desvirtuamento, o devaneio, o ser humano se deixa levar pelos enganos de Satanás, né? Então, em síntese, as festas educavam o povo na infância espiritual. O culto cristão guia e continua amadurecendo o povo através do Espírito, né? Fazendo-nos viver nos mesmos princípios de forma interiorizada e contínua. Maturidade espiritual não é abandonar os princípios das festas, mas viver esses princípios com consciência, liberdade e profundidade espiritual, sem precisar do símbolo real aqui. Então é igual a criança que eu para ensinar que é um chocalho, eu preciso pegar o chocalho, balançar e mostrar o objeto e falar o nome chocalho, né? Essa é a infância, é infantil, imaturidade, está aprendendo. Depois que já aprende na adolescência e fala chocalho, a pessoa já sabe o que é, já sabe como escreve e sabe qual é o som que faz. Então já está maduro. E é o nível que o cristão hoje, depois de tudo que a Bíblia já revelou, de tudo que Jesus já fez, está. Então conhece, mas às vezes nega, não quer aceitar, né? Por isso que não precisa mais de símbolos, de rituais, porque Jesus veio e trouxe essa maturidade, né? O plano original de Deus sempre foi este. O que ele exige, ele mesmo proveu os meios para cumprir. Por isso que ele não aboliu, não revogou, ele cumpriu. Ele deu exemplo. Essa lógica se aplica diretamente à guarda da lei e se manifesta de maneira clara e profunda no ritual cristão,
no culto a Deus, né? Especialmente na adoração, nos símbolos e nos meios de graça, como a Santa Ceia, o lava-pés, né, que a gente faz, e o batismo, né? Então, muito forte isso aqui. Na terça-feira a gente viu aqui sobre o plano original de Deus, a gente falou isso, né? Que é o homem glorificar a Deus. Então, o novo Éden, a terra prometida que está no céu, o novo jardim, a nova Jerusalém vai vir. E ali, em Canaã, o povo de Israel estava sendo uma miniatura, uma maquete do que a humanidade vai passar, né? Então, a terra prometida não deveria ser conquistada por Israel por força, mas pela confiança em Deus através de algumas atitudes. É do mesmo jeito que hoje a gente não vai para o céu, para a Nova Jerusalém, não vai ser salvo por nossas forças, por briga, luta aqui física, né? Comprando o tesouro, comprando um pedaço do céu com o nosso dinheiro aqui, como a Igreja Católica já fez a Inquisição, vendendo terreno, um lugarzinho no céu. Não é isso. É espiritual. É a gente ser obediente a Deus e Ele é que vai fazer tudo por nós. É Ele que vai destruir o pecado, o diabo. Já destruiu na cruz, né? De forma simbólica, e vai destruir agora, quando voltar, nos levar, depois dos 1000 anos, vai voltar e destruir de vez o diabo no lago de fogo, né? Então, ó, o plano original é a gente ouvir a voz de Deus, né? Ouvindo a sua voz, evitando se irar, desobedecer, obedecer a palavra de Deus e observar a sua aliança, cumprir a nossa parte no pacto, né? Que é ser obediente, custe o que custar, mesmo a gente achando que não consegue. O professor Gilberto coloca aqui, ó, Deus mostrou também que o plano original de conquistar a terra prometida era deixar que Deus abrisse o caminho com o seu poder. É Ele que vai fazer isso em nós. Chegou até a dizer que enviaria um anjo para ir adiante deles, batalhando e ajudando o exército de Israel nas conquistas. A gente viu que esse anjo era o arcanjo Miguel, Jesus Cristo. Um dos assuntos mais interessantes tratava da questão de retribuição pessoal diante dos relacionamentos humanos, quando poderia haver desavença, discordância e alguém partisse ali para a violência, né, ferindo ou matando alguém. A lei mencionada foi a lei do olho por olho e dente por dente, a lei do talião, né? Do tipo, matou, morreu. Furou um olho, teria um olho furado também. Tudo isso, né, apesar de que muita gente distorce e acha que era para vingança, para justiça com as próprias mãos, não era isso. A ideia aqui era o juiz aplicar isso conforme fatos, evidências, e para a pessoa saber que se ela ferir, ela ia ser ferida. É para coibir, inibir. Tudo isso era para impedir que as pessoas tentassem fazer justiça com as próprias mãos ou executassem uma vingança para desforrar uma situação, né? Jesus mostrou que a recompensa dos nossos atos só Deus é que dará e que a justiça maior vem de Deus que tudo vê. A recompensa e a condenação de fato a gente vai ter quando Jesus voltar. Então somente o ensino era de que devemos usar o perdão e a misericórdia se quisermos que esses princípios nos alcancem também. O amor de Deus no coração sempre foi a grande meta a ser alcançada. Lutemos por isso. Então a gente vê ali Jesus falando, né? Se alguém bater em seu rosto, dê o outro rosto. Porque o povo tinha distorcido tanto que estava fazendo justiça com a própria mão. Jesus veio também ao corrigir essa interpretação errada da lei, como muita gente faz até hoje, né? Então, continuando aqui, já finalizando, o vídeo de sexta sempre fica um pouquinho mais longo, que é muita informação, né? E a gente faz o resumo total. Mas vale a pena a gente recapitular e fortalecer. Olha aqui, a verdadeira lei se vive sem intermediários hoje. É por meio da fé, da obediência e da comunhão íntima. Não precisa mais matar cordeiro, aspergir, fazer o sacerdote pegar e levar, colocar no bode para levar para o deserto. Então Jesus acabou com tudo isso. Viver a lei como expressão de amor, não de ritualismo mais. Hoje a gente faz isso com integridade, liberdade, experiência pessoal com Deus. Por isso que é uma nova aliança. Mas a mensagem, a ideia, o fundamento é o mesmo, não muda, porque representa o caráter de Deus. Não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu território. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e deveria ter sido recebida como dádiva especial de Deus para Israel. Só que o ser humano ali desobedeceu e aí acabou precisando lutar. Lutaram com os amalequitas, né? E depois a gente vê que sempre teve guerra. O modelo para a conquista da Terra Prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. A gente viu isso aqui no estudo aqui durante a semana. Deus lutou por seu povo e deu a ele a vitória completa sobre quem planejava destruí-lo. Da mesma forma, na época do rei assírio Senaqueribe, Deus derrotou os assírios, mesmo o império sendo vasto, fortemente equipado e bem treinados, mas sem que os israelitas tivessem que lutar. Foi Deus que fez tudo, né? Os 400 anos de servidão dos israelitas no Egito também representaram 400 anos de graça, paciência e oportunidade de arrependimento para os povos cananeus. Além do povo do Egito, que estava ali, o povo de Israel escravo, Deus deu 400 anos para que eles se arrependessem, para que eles entendessem, veio as pragas, e também não só para o povo de Deus, descendente de Abraão, mas para todos os povos, para que o povo entendesse quem era Deus,
saísse da idolatria, inclusive os cananeus. Então Deus estava ali querendo salvar a todos, ele sempre quer. A gente viu que o relato bíblico fala, e o espírito de profecia, que tinha gente que nem ia querer sair, que Moisés ia chamar ele, não, eu prefiro ficar aqui no Egito mesmo, acostumado numa zona de conforto, sendo escravo, né? Escravo do pecado, sobretudo. E é isso que a gente vive aqui nesse mundo assim. Às vezes, querendo viver nesse mundo caído, pecaminoso, achando que tá legal. Não sabe nem o que espera a gente se a gente for obediente a Deus, né? O plano de Deus é sempre maior e melhor. Essa é uma das mais profundas manifestações do princípio divino de justiça equilibrada com misericórdia, demonstrando que o juízo de Deus nunca vem sem antes oferecer tempo para arrependimento. E é isso que Deus está fazendo. Muita gente fala, por que Jesus não veio até agora? Está demorando muito, breve Jesus vai voltar. Porque ele é misericordioso, ele quer salvar a todos. Então, ele não vai condenar, ele não vai vir para julgar e dar sentença de morte para a maioria, infelizmente, que a maioria vai perecer. É como um grão de areia. A Bíblia fala em Apocalipse que quando ficar a terra vai ficar coberta de corpos dos ímpios. Né? Triste. E Deus não quer isso, Deus quer salvar a todos. Né? Mas é por isso que ele está dando tempo. A porta da graça ainda está aberta e a gente precisa se apegar, se conectar. Então, se você ainda não tomou sua decisão, não se batizou, né, sabe que olhando a lei você está descumprindo algumas coisas, procure se conectar com Deus. Porque breve Jesus vai voltar. E quando ele voltar, quando a porta da graça fechar, já vai estar tudo decidido. Quem aceitou a salvação e buscou obedecer, demonstrar isso nas suas obras, Deus vai julgar cada um conforme as obras e ele vai ser justificado, porque Jesus vai mostrar esse, eu morri por esse, e ele tentou buscar aqui viver em santidade. Mesmo caindo, ele buscou, esse está salvo. E o que negligenciou, não aceitou, viveu como quis, não se arrependeu, esse vai ser condenado, né? É o que a Bíblia diz. Então, o professor Cláudio Rui traz isso aqui, né? O povo de Israel sofreu escravidão 400 anos. Os cananeus e os outros povos tiveram 400 anos de graça para se arrepender. Deus agindo em várias formas. O povo de Israel foi liberto por Deus para tomar posse da terra. E os cananeus foram julgados por sua iniquidade progressiva. Os israelitas representaram o povo de Deus para ser exemplo, né? Na luta pelo reino, mostrando ali que as bênçãos vêm para quem é obediente. E os cananeus representaram os que rejeitaram a luz e a verdade, né? Vão receber a condenação. Então é importante a gente saber que Deus prepara duas histórias paralelas, né, com momentos de decisão para ambos os lados. Essa mesma lógica aparece no tempo do fim em Apocalipse. Deixe o injusto continuar na injustiça e o justo continuar na justiça. Apocalipse 22, 11. Dois grupos, os obedientes e os desobedientes. Quem quer colocar Deus como controlador, governador, criador e quem quer se autogovernar, a autossuficiência. Quando você nega a Deus e procura viver conforme as suas próprias conveniências, você está vivendo conforme a sua conveniência pecaminosa, natureza pecaminosa, e o pai da natureza pecaminosa é o diabo, né? Deus não expulsou imediatamente os povos da terra, ele esperou, enviou luz, deu tempo, mas quando a medida se completou, o juízo veio. Isso mostra o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia, um padrão divino que também rege os eventos finais do planeta, né? Aqui o professor, né, complementa ainda, ratifica mais essa parte dos 400 anos de escravidão, foram também de aprendizado e fé, um período de formação espiritual para Israel, mas também um teste coletivo sobre como viver e crer sobre circunstâncias adversas. E é isso que a gente está vivendo hoje aqui nessa terra, né? Desde que Jesus veio, mais de 2025 anos, formação espiritual, pedagógico. A gente está esperando aqui porque Deus está lapidando a gente para viver no céu. É igualmente verdade que muitos israelitas não compreenderam o método de Deus. E é igual a gente hoje, muito cristão, não compreende o método de Deus. Isso se tornou evidente no deserto, nas constantes murmurações após o êxodo. É igualzinho, não mudou nada, né? Não havia esperança humana, só a fé na promessa feita a Abraão mantinha viva a identidade do povo de Deus. É igualzinho a gente vive hoje, a esperança do novo céu e da nova terra. O sofrimento, a dificuldade forçava Israel a olhar para o alto. E é isso que a gente fala. Às vezes a gente, quando está na bonança, esquece de Deus. E é por isso que às vezes Deus permite a gente passar perrengue, porque é nessa hora que a gente olha para Deus e se conecta com Ele, né? Mesmo durante o silêncio divino, a aliança continuava válida. Era um chamado à fé na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Apesar da pedagogia divina, muitos não compreenderam o método de Deus. Por alguns motivos, a influência egípcia do mundo, né, o costume ou o mau costume, os hábitos errados, a fé superficial, passar o olho, de não se aprofundar, né, de não dedicar tempo, né, e a fé interesseira, buscando segundo as intenções, buscando ser salvo, buscando ter bênção, buscando ter dinheiro, buscando ter sucesso. Acreditavam enquanto Deus fazia milagres. Então, quando a primeira dificuldade vinha,
aí vinha a murmuração, a negligência e a queixa, né? É diferente do ser humano hoje? Não é, né? Fé não se desenvolve apenas com milagres, mas com permanência na palavra de Deus, mesmo no silêncio ou na dor, no sofrimento, na tribulação. Por isso que a Bíblia fala, no mundo a gente vai ter aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo e se a gente se conectar com ele, a gente vai vencer também, né? Então aqui na quarta, olho por olho, a gente viu isso, dente por dente, né? Jesus reiterou a lei, restaurou o entendimento correto, olho por olho, dente por dente, né? Mostrando que seu verdadeiro propósito não era incentivar a vingança, mas preservar a justiça, evitar retaliações e promover a reconciliação, coibir e inibir o errado, a impunidade, né? E hoje a gente está nesse mundo caótico, por quê? A impunidade está reinando. E a impunidade é a mãe da corrupção e a mãe da violência, né? Porque a pessoa fala, vale a pena então roubar, vale a pena matar, vale a pena fazer coisa errada, porque eu não sou preso. É mais fácil tirar dos outros do que trabalhar para ter. E aí tem essa falha, os ditados aí, né? O crime compensa, né? Então, tirando dos pobres, dos órfãos, das viúvas, os políticos e os altos escalões do funcionalismo público que deveriam proteger seus juízes, os guardiões, né, do que é certo, infelizmente são os primeiros a descumprir, a fazer o errado, né? Na quinta a gente viu isso da vingança também, ligada à lei, né, do olho por olho, dente por dente. A vingança não pertence ao ser humano, mas a Deus. Para Jesus, ela devia ser substituída por perdão, amor e misericórdia. Então, os textos aqui, foi isso que a gente viu. Então, deixa Deus, que é o justo juiz, fazer tudo. E a gente viu que ele vai fazer, na verdade, é no tempo do fim, quando Jesus voltar. Que ele colocar todo mundo diante do tribunal e aí cada um vai receber o que merece, né? Uns vão receber recompensa, vida eterna, outros condenação, morte eterna. E aí é a justiça divina, é isso que vai valer, tá bom? Perto de finalizar, a gente vai ver aqui a aplicação holística de tudo, né? Então, entender essas duas essências no plano macro, amplo, é importante, né? Ele coloca aqui em Êxodo 21, 23 e 25. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Essa expressão é parte da chamada lei da retaliação, lex talionis, né? Lei do talião. A gente falou sobre isso. O sentido original é equidade proporcional. A pena deve corresponder ao dano, nem mais nem menos. Limitar a vingança, proíbe represárias excessivas e privadas. Transferência ao juiz, a punição deve ser aplicada por autoridade legal e não por vingança pessoal. Esse era o ensinamento. E aí, qual é a relação dessas leis ali práticas com as promessas do Decálogo? O Decálogo de Êxodo 20, a lei apodítica, imutável, é um código moral absoluto, incondicional e relacional, representa Deus. Enquanto que essas leis do Código de Aliança ali, as leis complementares, como essa do talião, do olho por olho, é uma aplicação judicial, civil, casuísticas, específica para aquele contexto, para aquele povo, para aquela época. Leis condicionais e situacionais para fazer o povo chegar a desenvolver o Decálogo. Então era uma lei com a finalidade de levar a desenvolver a promessa lá do não matarás. Né? Entende? Então, ó, se você fizer isso, você vai receber igual. Então a pessoa, opa, não vou matar não. Então a pessoa era, de certa forma, levada a desenvolver aquilo por meio dessa lei aqui menor. Por quê? O povo estava perdido em trevas. Então precisava de um empurrãozinho para desenvolver as promessas do Decálogo. E hoje é assim. Né? Existem as leis de relacionamento, de civis, de códigos de saúde, de saneamento básico, né? De liberdades, de econômica, de negócios. Então tem leis aqui para ajudar a gente a viver em harmonia. Né? Infelizmente, muitas dessas leis fazem o contrário do que Deus pede, porque os seus legisladores são pessoas que não honram a Deus, não são tementes a Deus. Então eles acabam fazendo leis inapropriadas à luz da Bíblia. Né? A lei do talião protege os princípios do Decálogo ao garantir justiça retributiva, moderada, defesa da dignidade humana, prevenção da vingança pessoal. Né? Então Jesus vem revelação plena do juízo até a graça. Né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém eu digo a vocês, não resistais ao perverso. Jesus não anulou o princípio da justiça proporcional. E aqui mostra mais uma vez o porquê é uma nova aliança. Ele transferiu a lógica da vingança para a lógica do amor. Ele fala, ó, ame, não faça, deixe que eu vou fazer. Então, a lei continua. A pessoa que está fazendo coisa errada vai ser punida, mas não vai ser punida por você. Não é você que vai fazer essa vingança, é Deus que vai fazer conforme os desígnios da justiça dele. Ele que vai sondar e ver se a pessoa merece ou não. Então, Jesus não anulou nada, porque ele fala, eu não vim anular. Ele veio trazer uma essência, a visão correta da lei. Ele revela a maturidade espiritual do seu reino, onde justiça é responsabilidade do juízo divino dele. A vingança é substituída por graça e paciência. O discípulo renuncia ao direito de retribuição pessoal.
A lei do talião era uma limitação da violência, mas o evangelho é a cura para a violência. E aí Ellen White fala isso, né, sobre vingança e perdão, lá no livro O Desejado de Todas as Nações, página 301. Não é o propósito de Deus que os homens tomem em suas mãos a obra de executar vingança contra os seus ofensores, né? Então, é isso aí. E concluindo, olho por olho, no Antigo Testamento foi uma regra judicial de equidade que protegia a justiça sem permitir abuso. A vingança pessoal é proibida, pois a justiça pertence a Deus e às autoridades instituídas. Em Cristo, a justiça é elevada do direito à retaliação para o dever do amor. E é triste que hoje a gente vê totalmente o oposto, né? A gente vê leis aqui que favorecem o crime, os bandidos, a impunidade. E aí por isso que muita gente está fazendo justiça com as próprias mãos. O diabo é astuto, olha o que ele faz. Ele ele distorce as autoridades, os juízes que deveriam ser as autoridades para punir, castigar, e não fazem, são parciais, são cúmplices, são criminosos, muitas vezes a maioria sendo cúmplices, sendo comprados pelo crime organizado, e aí essa injustiça faz com que as pessoas queiram fazer com as próprias mãos a justiça, né? E a gente vê esse caos que está aí. Bandido recebendo bolsa isso, bolsa aquilo, mais do que um trabalhador. Então a gente vê as distorções, o mundo de cabeça para baixo, as inversões de valores, né? Isso tudo vai chegar ao fim. Não é a gente que vai fazer, é Deus que vai fazer isso, vai colocar ordem na casa, né? Então, onde é que a gente aterriza com tudo isso? Qual é o fim de todo aprendizado? Vivemos no território do inimigo, né? Esse é o mundo que a gente está aqui, e não é de admirar que a gente pode ser atingido por essas armadilhas. E aí o Giri Moscalo, o autor da lição, coloca: quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Todos nós. Infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Basta a gente seguir as leis, as orientações dele, né? Muitas pessoas têm se debatido com o fato de que o Senhor expulsou nações pagãs de suas terras, né? Era ditador, era vingativo e às vezes até mesmo exterminou pessoas. Muitas vezes, muita gente vê esse Deus do Velho Testamento como um Deus tirano, né? É inquietante. Só que eles não entendem o contexto, que Deus é justiça. E o povo estava entregue a Satanás, idólatra, promíscuo, cruel, né? Estava numa condição ali que era para morrer todo mundo, e pela misericórdia e pela graça Deus fez coisas que alguns se arrependeram, mas os que continuaram desobedecendo levaram à condenação. Então a gente precisa ter essa percepção de que o amor de Deus também deve executar a justiça, e isso nos ajuda a confiar que esses acontecimentos revelaram não apenas a justiça, mas também seu amor. Então ele quer salvar a todos, mas ele não vai levar ninguém obrigado. E quem negar conviver com ele, infelizmente vai morrer, porque Deus é vida. Quem se afasta da vida, morre. E ele é justiça, né? Então aqui pra gente finalizar, Ellen White traz um comentário aqui muito interessante, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a vida. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso está em Salmos 19, verso 7. Ellen White cita isso. Podemos estudar com proveito o relato da preparação feita pela congregação de Israel para ouvir a lei, quando Deus chamou a lei no Monte Sinai. A lei de Deus é uma cópia de seu caráter. Seus santos preceitos foram proferidos com sua própria voz no Sinai e escritos com seu dedo sobre tábuas de pedra. Eles permanecem por si mesmos, apresentando o distinto e tremendo significado de sua suprema importância. Representam a vida para o obediente e morte para o desobediente. Através dos séculos, a lei de Deus tem sido preservada como o mais elevado padrão de moralidade. Nem todas as invenções da ciência, da imaginação de mentes férteis humanas têm sido capazes de descobrir um dever não essencial que não foi abordado por esse código divino, pelos 10 mandamentos. Tem muita gente que fala que é ateu, que não acredita em Bíblia e tudo, mas quando você vai ver, a essência moral da pessoa é respeitar o próximo, é amar os outros, é honrar pai e mãe. Está implícito no ser humano. Essa criação que Deus fez para obedecer. E mesmo com a natureza pecaminosa, a gente ainda tem necessidade, identifica isso. Mas ao longo do tempo, o ser humano se distanciando, infelizmente muitos estão perdendo esse discernimento, né? E olha o que Ellen White coloca aqui, eu até marquei, ó. A lei de Deus é segurança de vida, de propriedade, de paz e de felicidade. Então se você quer ter vida, propriedade, de paz e felicidade, seja obediente à lei. Foi concedida para assegurar nosso bem-estar presente e eterno. Os antediluvianos, lá antes do dilúvio, lá em Noé, na época de Noé, transgrediram essa lei e a terra foi destruída por causa disso num dilúvio. Imagina, então a lei já existia antes, desde Adão a lei existe. Então como é que querem dizer que Jesus veio para acabar a lei, uma lei que é eterna? Que nenhum homem desvie mentes do real para o imaginário por intermédio de apresentações científicas. Olha,
que a profeta fala, que Deus seja revelado em sua verdadeira grandeza. Deus chama homens e mulheres que, em meio à idolatria oferecida à natureza hoje, como tem aí, né? Tirando o foco de Deus e colocando nas criaturas, nas criações que Deus fez, essas pessoas conectadas com Deus olharão da natureza para o Deus da natureza, o Criador. Deus emprega a natureza para revelar seu poder como um de seus servos. Essas coisas, os objetos de sua criação, revelam a obra de suas mãos. De tudo quanto Deus tem criado, o homem, elemento que coroa sua criação, é quem mais o tem desonrado. Imagine, quem Deus criou para ser o governante de tudo, é quem desonra tudo, destrói tudo. No juízo, os seres humanos se apresentarão envergonhados e condenados diante de Deus porque, embora tendo recebido intelecto, razão e poder de fala, não obedecem à lei do seu Criador. Se você não cuidar e desobedecer e inventar desculpa, mimimi, infelizmente você pode estar desse lado aqui. Satanás tem seus discípulos e lhes está ensinando seus métodos secretos, ensinando-os a realizar uma obra enganosa, a desobedecer. Sua família é vasta. Em suas mãos o crime se torna uma ciência cruel. Destruir é o lema do arqui-enganador. Satanás tem preparado muitos ardis para as pessoas desprevenidas. Desprevenido. Você está sendo desprevenido ou está buscando se prevenir estudando a palavra de Deus? Quando os líderes do povo de Deus se afastam dos princípios e trazem desonra à sua causa, seu pecado é maior do que o pecado daqueles cujas oportunidades e privilégios foram menores. Por isso que Deus vai julgar cada um conforme a luz, a informação, o conhecimento que receberam. E Oséias fala que o povo perece, Oséias 4:6. O povo perece por falta de informação, por falta de conhecimento, né? Então busque estudar a Bíblia. Um homem não passa de um homem. As palavras que saem de seus lábios não devem ser consideradas procedentes de Deus. Olha, para quem gosta de viver atrás de coach, de influência, vá pedir ao Espírito Santo e vá pegar sua Bíblia e ler, estude. Peça a Deus para abrir seus olhos, né? Você pode pegar estudos bíblicos, pessoas que já conhecem, mas tire a conclusão do estudo seu. Filtre, olhe tudo, pegue informação de todos os lados, de várias pessoas, mas estude a Bíblia como regra de fé. Olhe o contexto bíblico. Então aqui, não foquem em ser humano, porque o coração do homem é enganoso. A menos que ele, esse ser humano, se posicione ao lado daqueles que estão em seu serviço, do serviço divino. E sem atuar com Deus, nenhum homem vai ser nada. Ao depositar sua confiança em homens e fazer da carne sua arma, o povo de Deus comete o cúmulo da insensatez. Então, forte demais, Muita gente insensata, querendo estudar de Deus fora da Bíblia. Olhando o ser humano, olhando pesquisadores, doutores, PhDs, teólogos. Esquece que a maioria dos grandes estudiosos, não estou fazendo apologia a não estudar, Tem que estudar. Estudando já está difícil, imagine sem estudar. Mas é Deus, é o Espírito Santo, você tem que focar na Bíblia e peça a Ele para te iluminar, para abrir sua mente, Porque, infelizmente, muita gente importante vai levar pessoas ao engano. Essa é a arma que Satanás faz. Que Deus tenha misericórdia, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entender a verdade dele, que a gente possa praticar, colocar em dia, no dia a dia da nossa vida, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E aí, a forma que você tem de agradecer e de mostrar se você gostou ou não desse estudo dessa semana é curtindo. Curta aqui, se engaje, participe aqui, dando esse feedback aqui, tá bom? Então comenta, se inscreve no canal nesse sinalzinho aqui vermelho, clica no sininho. Você fazendo isso, você vai receber avisos, notificações de todo o conteúdo que eu postar aqui no canal e você vai também ajudar esse conteúdo a ir mais longe. Você vai ser um missionário, uma missionária, levando, duplicando essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Então é isso, eu aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Desde já um ótimo sábado para você, tá bom? Forte abraço, sucesso e fique com Deus.